Olá, meus amigos, bom dia. Aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense. Seja bem-vindo. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e verifique o site resenhaforense.com para mais informações, mais cursos, etc. Se você gosta do nosso projeto, você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo, ou você pode ser membro também, tá? E o preço também não é lá dos mais caros, enfim, é um jeito bem simples de nos ajudar. Mas se puder curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, já será de grande valia, tá bom? Muito bem. Continuando os comentários, a Lei 11.101 de 2005, né, a Lei de Recuperação Judicial de Falência, a gente chega hoje então no capítulo 2, né, do trecho no qual estamos, que tratará das disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Então, daqui em diante, né, as seções deste capítulo são disposições que interessam tanto para a recuperação judicial, tanto para a falência, tá? Para os dois, ok? Então, na seção 1, a gente trata das disposições gerais e já aqui encontramos traços da reforma de 2020, né? Então, a gente vai do artigo 5º até o artigo 6º, traço C, se eu não me engano, tá? O 6º C, por sinal, foi incluído pela lei de 2020, ou seja, uma nova recuperação judicial em suma, tá? Muito bem, então, meus amigos, vamos ao artigo 5º, certo? Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência, então o falido ou o recuperando, né, dele não se exigirá o seguinte: obrigações a título gratuito, vamos colocar assim, ó, título gratuito, e 2, despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Então, vamos grifar só isso, ó. O que não se exige do devedor, seja na falência, seja na recuperação, é o seguinte: primeiro, obrigação a título gratuito, e segundo, despesas que os credores tiveram para tomar parte na recuperação judicial ou na falência. Então, por exemplo, taxa judiciária nos autos da recuperação, ou uma viagem, talvez até uma assembleia de credores, por que não, enfim. Mas aí não se esqueçam da exceção, né? Aqui, ó, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Então, o litígio já existia. Essas taxas não ficam isentas, tá? Essa é a ideia. E a rigor nem poderia ser o caso, né? Porque aqui a legislação federal estaria criando uma isenção tributária para um serviço forense muitas vezes prestado pelo Estado, né? Pelo Poder Judiciário Estadual. E a recuperação judicial geralmente se dá na Justiça Estadual mesmo. Ou quase sempre, né? Enfim, talvez sempre. Muito bem, artigo 6º, deu para entender, né? Artigo 6º agora. E vejam que eu já coloquei uns grifos, prestem atenção nesses verdes aqui, porque haverá menções depois, tá? Há mais menções depois. Por isso, prestem atenção desde já. Artigo 6º. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica. Então, decretou falência ou deferiu recuperação judicial, o seu processamento, quais são os efeitos imediatos aqui, comuns aos dois? Primeiro, esse é famoso, né? Ó, suspensão do curso, vamos mudar de cor, suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei. Então, as obrigações que estão sujeitas ao regime da lei, e são muitas, terão a suspensão do prazo prescricional. Faz todo sentido, porque é uma grande moratória, né? Então, o Estado reúne todos os credores num momento só, mas o Estado também diz, olha, fica tranquilo que a prescrição está suspensa. Tá? A gente vai fazer a filinha de credores, mas agora não vai correr prescrição. Essa é a ideia. Então essa é a primeira consequência. Segunda consequência. E veja que aqui já, ó, inclusão da Lei 14.112 de 2020, né? Já é novidade, ó. Segunda consequência, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Mas olha o detalhe que interessante, ó. Então, você suspende todas as execuções que já correm contra o devedor. Não só, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações
sujeitos à recuperação ou à falência, claro. Então, suspende toda a execução e suspende também a execução que tenham. Na verdade, suspende também as execuções nas quais os credores particulares. Vamos ler a lei, ó. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas o quê? Daquelas execuções, né? Então haverá suspensão, inclusive daquelas execuções dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. A redação aqui poderia ser um pouco melhor, mas deu para entender, tá? Então, a ideia do inciso 2 é, olha, a gente vai suspender a execução do falido ou do recuperando, mas a gente também vai suspender a execução na qual o sócio do falido ou do recuperando é um devedor solidário, tá? Essa é a ideia. É porque a lei aqui fala do credor, né? Do credor particular do sócio solidário. Enfim, deu para entender. Então, suspendem todas as execuções mesmo. Terceiro, inciso terceiro. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor. Vamos colocar assim, ó. Proibição de qualquer forma de... Cadê constrição aqui? Proibição de qualquer forma de constrição sobre os bens do devedor. Então abrange medidas cautelares, medidas executivas, medidas subrogatórias, etc. Proibição de qualquer forma de constrição sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Tá? Então veja, talvez aqui demandas judiciais fica claro, né? É o juízo. Agora, demandas extrajudiciais, eu acho que aqui a lei está falando, por exemplo, da arbitragem, né? Ou um tribunal administrativo, né? Enfim. E aí, se o crédito está sujeito à recuperação ou à falência, né, aquele juízo, né, funcionalmente competente um dia, não pode tomar nenhuma medida cautelar ou executiva. Essa é a ideia. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo na qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilícita. Quantia ilíquida. Deixa eu mudar de cor. Então, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Ou seja, imagine vocês uma ação pelo procedimento ordinário em que A pede a condenação de B, agora recuperando ou falido, ao pagamento de uma quantia ainda ilíquida, que será liquidada em execução. Então, isso fica no juiz de origem, não vai para a competência universal da recuperação ou para a competência universal da falência. Então, quantia ilíquida fica onde está. Tá? Se é ilíquido, a gente não sabe quanto é. Se a gente não sabe quanto é, a gente não traz para falência, a gente não traz para recuperação. Parágrafo 2º. É permitido pleitear, então é uma permissão, é permitido pleitear perante o administrador judicial, a gente vai falar dessa figura em breve, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, que a gente vai estudar mais tarde, serão processadas perante a Justiça Especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Olha, vamos desmembrar a redação em múltiplas cores, porque são algumas informações importantes aqui. Ó. Em primeiro lugar, é permitido pleitear para quem? Para o administrador judicial. Então, a lei permite isso aqui. Pleitear o quê? A habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho. Então, direito trabalhista aqui. Não é minha área, mas direito trabalhista. Só que a lei diz o seguinte, ó, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, que a gente vai estudar mais tarde, no próximo vídeo, eu acho,
serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito. E aí o crédito, mais tarde, será inscrito no quadro geral de credores. Então entra para a falência e entra para a recuperação. Só que, primeiro, é preciso esperar a justiça especializada liquidar a decisão. Tá? Então eles entram, mas entram já, a gente sabe quanto. Né? Não é uma quantia ilíquida, portanto. Se for ilíquida, a gente espera ficar líquida. Essa é a ideia. Deu para entender? Avante. Parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º, que a gente acabou de ler, poderá determinar, então vamos colocar assim, ó, o juiz competente para as ações acima poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação ou na falência, e uma vez reconhecido o líquido direito, será o crédito incluído na classe própria. Na verdade, o parágrafo 3º é redundante diante do parágrafo 2º, porque é exatamente isso que vai acontecer. Quanto ao parágrafo 1º, não há redundância, né? Mesmo que a demanda seja líquida, aquele juiz pode proceder como se fosse uma piora no rosto dos autos da falência ou da recuperação, né? Mas aí é uma estimativa. Olha, eu acho que aqui vai dar... O pedido aqui é de 10 mil reais. Já teve instrução, né? Só que isso também tem que ser feito com cautela, porque o juiz acaba antecipando um achismo, né, sobre o mérito. Tá aí um assunto interessante para estudarmos, né? Seria o juiz parcial ou não fazendo isso? Enfim, fica uma sugestão de estudo aí. Mas é o que está na lei, certo? E vejam como eu estou lendo a lei devagar com vocês, porque a gente pode extrair muita coisa dela, né? Tem gente que vem aqui comentar, poxa, se fosse para ler a lei eu pegava o VAD e li em casa. Pô, faça isso então. Fecha o vídeo, abre o Vadmecum e lê lá, você vai ver que gostoso. Né? Avante. Parágrafo 4º. Na recuperação judicial, então agora é só da recuperação. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Na recuperação judicial, ó, circulei aqui, na verdade tracejei, ó. Na recuperação, as suspensões as suspensões e a proibição que estão aqui nos incisos 1, 2 e 3 que a gente já leu, que é suspensão da prescrição das obrigações do devedor, suspensão das execuções, proibição de arresto, de medida executiva, etc., sobre bens do devedor. Então, tudo isso, na recuperação, vai perdurar, né? Ó, perdurarão, na verdade, suspensões e a proibição perdurarão pelo prazo de 180 dias. Isso aí já era uma prática, né? Embora aqui tenha a redação dada pela Lei 14.112, já era uma realidade entre nós. Então, a suspensão da prescrição, a suspensão das execuções e a impossibilidade de medidas constritivas judiciais ou não, isso aí dura 180 dias. Mas qual que é o termo inicial? O termo inicial é esse aqui, ó, contado do deferimento do processamento da recuperação. E o detalhe, ó, é possível, ó, é prorrogável por igual período uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Então, se o devedor colaborou, se há um caráter excepcional, é possível prorrogar o prazo mais uma vez. Seria 180 mais 180 aqui, né? Daria praticamente um ano, né? Veja que seria um ano de moratória. É fácil, mais fácil organizar a vida assim, né? Certo? Estou deixando na tela um tempo para que vocês absorvam as informações. Parágrafo 4º, A, incluído pela lei de 2020. Ó. O decurso do prazo previsto no artigo o decurso do prazo previsto no parágrafo 4º que a gente acabou de ler, ou seja, 180 dias, né? O decurso desse prazo aí dos 180 dias, sem deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 56 da lei. Então, é o seguinte, a lei passa esse pano para o devedor, né, para o recuperando, só que a lei também diz, olha, não é para sempre e vocês devem se mexer, né? Recuperando, vamos lá, você tem que fazer um plano, você tem que convencer os seus credores de que é possível recuperar a tua empresa.
Você tem que convencer o juiz de que você não vai falir, né? E aí, os 180 dias é um prazo muito razoável, né? Que seja 180 mais 180, como é possível, a gente viu, enfim. Se o devedor assim não agir, assim não o fizer, assim não. Se o devedor deixar de apresentar um plano, a lei faculta, né? Olha aqui, ó. Faculta aos credores a propositura de um plano alternativo. E isso se dá na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 56. E até escrever ali, ó, regras procedimentais quando o plano de recuperação judicial é rejeitado e requisitos, né, para a apresentação de um novo plano para a Assembleia Geral de Credores. Isso é um assunto a ser estudado posteriormente quando comentarmos tais dispositivos, tá? Lá tem mais regrinhas, mas essa é a ideia. Só que aqui nós vamos observar o seguinte, ó. Observado o seguinte, primeiro, as suspensões e a proibição dos incisos 1, 2 e 3 que a gente já falou, por exemplo, suspensão das prescrições, etc., não serão aplicáveis. Então vamos colocar assim, as suspensões e a proibição não serão aplicáveis caso os credores não apresentem, desculpem, não apresentem um plano alternativo no prazo de 30 dias. Então, os credores têm essa faculdade, só que não haverá suspensão nem a proibição dos incisos 1, 2 e 3 se os credores também não se mexerem em 30 dias, né? Não apresentarem um plano alternativo em 30 dias. E esses 30 dias são contados do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo ou no parágrafo 4º do 56. O parágrafo 4º do 56 é aquele que diz: rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador submeterá no ato à votação da Assembleia Geral de Credores a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado o plano de recuperação judicial pelos credores. Tá? Pessoal, eu sei que pode parecer chato, mas a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que ler a lei, né? Eu estou tentando facilitar, mas eu reconheço que a lei está truncada, né? É uma redação difícil, chata. O legislador brasileiro, ele peca nesse sentido. É muita remissão, é muita redundância, é muita falação, né? E a gente não chega a lugar nenhum quase, né? Muito bem, então. Inciso 2º. As suspensões e a proibição, lá dos incisos 1, 2 e 3 de novo, tá? Vamos colocar assim, ó. Suspensões e a proibição perdurarão por 180 dias, contados do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo, ou da realização da Assembleia Geral de Credores, referida no parágrafo 4º do 56, que a gente já acabou de ler, tá? Tá aqui, ó. A gente já leu. Caso os credores apresentem plano alternativo no prazo do inciso 1. Ou no prazo do parágrafo 4º do 56. Em suma, 30 dias, tá? Conforme o caso. Então a lei aqui falando mais do mesmo, né? Com uma redação chata, truncada, enfim. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 2º, vamos lembrar o que é? O disposto no parágrafo 2º. O parágrafo 2º é aquele que fala assim, que é permitido pleitear diante do administrador habilitação, exclusão ou modificação dos créditos trabalhistas, mas ações trabalhistas continuam processadas diante da Justiça Trabalhista até que se apure o respectivo crédito. E este crédito, então, será inscrito no quadro geral de credores. Lembrou o que é o parágrafo 2º? Voltando. A leitura nossa não pode ser preguiçosa, né? Ó. Então, isso aí do parágrafo 2º aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão do parágrafo 4º. Então, isso segue vigente mesmo durante aqueles 180 dias do parágrafo 4º. Tá? Faz todo sentido. Então, ó, trabalhista, toca a tua vida aí, manda brasa. Depois você aparece aqui com saldo. É até bom, né? Dá tempo de tocar essas demandas aí. Parágrafo 6º. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Então, olha só. Qualquer ação que venha a ser proposta contra o recuperando ou contra o falido terá de ser comunicada ao juízo competente da falência ou da recuperação. E aí a lei diz, olha, quem que vai ter que fazer isso? Primeiro, pelo juiz competente quando do recebimento da petição inicial. Então, o juiz recebeu, ele já manda um ofício, um mensageiro, alguma carta precatória, enfim, olha, tem uma ação aqui contra o seu recuperando ou o seu falido. Tome ciência, né?
2. Pelo devedor, imediatamente após a citação. Então, o recuperando ou falido recebe a citação, claro, vai acontecer. Eventualmente, o juiz lá não avisou o, o órgão que cuida da falência ou da recuperação, então o devedor assim o faz, tá? Um dos dois vai acabar avisando. E é do interesse do devedor que avise mesmo, tá? Parágrafo 7º. Se bem que hoje com a tecnologia, pessoal, o próprio sistema eletrônico já coloca no nome, né, do devedor em recuperação judicial, né, ou em processo falimentar. Então todo mundo já fica meio esperto. O parágrafo 7º foi revogado. E aí agora tem o parágrafo 7º traço A, que diz: o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput, ou seja, aqueles 3 incisos que eu já destaquei, que são esses aqui, ó. Tá? Olha como a redação é confusa. Ele cita incisos lá do caput, que são esses aqui, ó. As suspensões e as proibições, né? Então, voltando. Esse disposto aí, tá? Não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. O que eu fiz? Coloquei um resumo, uma suma dos créditos aí referidos. Então, não haverá, por exemplo, suspensão da prescrição, nem suspensão de execução, etc., nesses casos aqui, que são 5 basicamente, ó. Vamos lá. Basicamente, tá? A redação é mais truncada, mas eu tentei enxugar. Primeiro, alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis. Então, alienação fiduciária lá do veículo financiado com o banco. Então, essa alienação fiduciária, essa busca e apreensão, etc., não fica sujeita à suspensão da prescrição, não fica sujeita à proibição, né, de tomar uma medida constritiva, uma busca e apreensão em si, enfim. Isso aí segue vivo, tá? Número 2, arrendamento mercantil, leasing, por exemplo, tá? Parecido com a alienação fiduciária. Número 3, alienação ou promessa de venda de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias. Então tem que ter essas cláusulas nesse caso. Número 4, contrato de venda com reserva de domínio. Tá? É aquele contrato com modulação eficacial, né? Você coloca uma condição. Parece uma alienação fiduciária, né? A propriedade fica em condição resolúvel. Além disso, ó, a gente falou aqui, esse 1, 2, 3 e 4 está aqui no parágrafo 3º. Olha como a redação é chata. Aí, ó, eu falo assim, ó, o parágrafo 4º faz menção somente ao inciso 2º do 86. Deixa eu mudar de cor que ficou horrível esse rosa. O parágrafo 4º, que está aqui, faz menção ao inciso 2º do 86 somente, que, por sua vez, fala de um quinto contrato aqui, ó, número 5. Por isso que são 5. Negócios que prevejam entrega de importâncias para o devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação. E aí, ó, neste último caso, aqui no 5, há o procedimento de restituição em dinheiro, tá? E a gente vai ver isso mais tarde, tá? Então, vejam como a redação é chata e eu estou tentando facilitar. Não tem como estudar a lei de recuperação judicial e falência sem assim procedermos, tá? Não tem jeito. É chato, mas tem que fazer. Culpa do legislador, que fez uma lei muito chata de leitura, né? De leitura muito dificultosa, muito chata, muito dificultada, enfim. Então, repetindo, as suspensões e as proibições, lá dos incisos 1, 2 e 3, por exemplo, suspensão da prescrição, suspensão das execuções e proibição de arresto, sequestro, ato executivo, busca e apreensão. Então, isso não se aplica aos créditos dos parágrafos 3º e 4º do 49, que são 5 que a gente já falou, tá aí a listinha. E aí a lei diz ainda, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação. Então, ó, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação, ele está falando aqui da recuperação judicial e não da falência, para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão, ou seja, durante os 180 dias, o qual será implementada mediante cooperação jurisdicional. Vamos dar um exemplo? Ó, vamos quebrar a redação aqui, ó, e colocar um exemplo. Ó, exemplo. A recuperanda, vamos colocar assim, a parte em recuperação judicial é uma locadora de veículos. Ela tem 30 carros, sendo 25 deles, ou melhor, vamos colocar assim, ó, ela tem 30 carros, todos obtidos em alienação fiduciária. Os contratos ainda seguem ativos. Neste caso, é evidente que os veículos são essenciais à manutenção, vou colocar assim, são essenciais para a própria atividade empresarial. E aí, pessoal, neste caso excepcional, o juiz da recuperação pode, e aí não é por força de lei, é por força de decisão judicial, né? Não é ope legis, é ope iudicis. O juiz pode, olha, nesse caso, eu vou estender as proibições e suspensões, tá, para esses contratos aí. Eu sei que a lei diz o contrário, mas ela também faculta ao juiz, com fundamentação, estender a esses contratos. E assim eu faço porque os carros são essenciais à atividade, né? Locação de veículos, é óbvio que ela precisa dos veículos, né? Você não pode proceder então com a busca e apreensão deles, ainda que seja alienação fiduciária. E tudo se dará na forma do artigo 69 do CPC, observado o 805 do CPC. O que eu fiz? Coloquei os dois aqui, ó. Espera lá. Então, os dois estão aqui. A gente começa, claro, pelo 69, mas eu já fiz questão de colocá-los aqui. Vamos lá, então. Artigo 69. Uma leitura rápida, tá? Para quem quiser, olha aí o CPC comentado do Resenha Forense, com mais detalhes. Aqui eu só vou ler com vocês, tá? Para a leitura não ser preguiçosa. Então, artigo 69 do CPC. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como auxílio direto, reunião ou apensamento de processos, prestação de informações, atos concernados entre juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para prática de citação, intimação e notificação de ato, obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos, efetivação da tutela provisória, efetivação de medidas e providências para a recuperação. Aqui, ó, interessante, ó. Efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas, facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação, importante para a nossa matéria, centralização de processos repetitivos, execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Aí tem o artigo 85, ó. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, o recuperando aqui acaba tendo um ônus, né? Ele se livra, né, do problema, mas ele assume outro. O juiz aplica as benesses, né, dos 180 dias, mas ao mesmo tempo ele tem esse papel de, indica outros meios aí para sua recuperação, né? Acaba sendo implícito, né? Uma redundância inútil aqui da lei. Então agora a gente vai para o parágrafo 7º-B. Ó. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput, ou seja, as suspensões e proibições, é sempre importante lembrarmos isso, não se aplica. Então, não haverá suspensões e proibições quando? Tá? Não se aplica. Vamos fazer por cor aqui, ó. As execuções fiscais,
não se aplica às execuções fiscais. Admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação para determinar a substituição dos atos de constrição que recaem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do 69 e do 805, os dois do CPC. Então, é a mesma ideia que a gente acabou de estudar, só que para as execuções fiscais. Então, a execução fiscal segue viva. Não se aplicam contra ela as suspensões e proibições dos incisos 1, 2 e 3 do caput. Então, não suspende prescrição, não suspende a possibilidade de um ato executivo, etc. Mas é permitido que o juiz da recuperação, avaliando o caso, determine a substituição dos atos de constrição que recaiam. Então aqui é um pouco diferente, na verdade, né? Dos atos que recaiam sobre os bens de capital essenciais à manutenção da atividade, etc. Mas aqui, ó, é para execução fiscal, tá? E aqui é para substituição dos atos. Não é necessariamente para o impedimento da tutela executiva ou da tutela cautelar pela fazenda, né? Certo? Espero que seja claro, que esteja claro. Parágrafo 8º. A gente já leu o CPC aqui, tá? Não precisa repetir. Parágrafo 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação da recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido. Vamos colocar assim, ó, previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação ou de homologação da recuperação extrajudicial relativa ao mesmo devedor. Imagina, um credor no dia 20 de abril pediu a recuperação judicial do seu devedor, ou melhor, pediu a falência do seu devedor. Outro credor percebe que seu devedor está mal das pernas, né, o mesmo devedor, e aí ele também peticiona pela falência, isso no dia 25. Mas já há prevenção, né? Então fica prevenida a jurisdição do primeiro juízo, né, que tocou nos autos, enfim, que tocou no assunto. Então, isso é muito importante na divisão interna de competências, né? Muito bem. Parágrafo 9º. O processamento da recuperação judicial ou a decretação de falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem. Então, a arbitragem não é desfeita nem pelo deferimento da recuperação, nem pela decretação da falência, tá? Então, fica assegurada, né, a competência jurisdicional arbitral. Não sendo impedido ainda, olha só, não impedindo nem suspendendo a instauração do procedimento arbitral. Segue a vida na arbitragem normalmente. O parágrafo 10º veio da reforma e foi vetado, então a gente pula já para o parágrafo 11, que diz: o disposto no 7º-B, vamos lembrar o que é o 7º-B, pessoal? Com licença, deixa eu subir. O 7º-B é aquele que fala da execução fiscal e da possibilidade de juiz substituir os atos de constrição, tá? Então, embora não se apliquem as proibições e suspensões dos incisos 1, 2 e 3, o juiz da recuperação pode, né, na execução fiscal, determinar a substituição dos atos de constrição para facilitar a recuperação quando for o caso. Desculpa. Então, a gente lembrou o que é. Então, ó, o disposto aí, no parágrafo 7º-B, aplica-se no que couber aonde? Né? As execuções fiscais e as execuções de ofício. É engraçado, né? A lei é muito ruim, ó. Ele aplica-se no que couber as execuções fiscais. Mas aqui ele já falava da execução fiscal, né? Então, a lei ficou mal feita aqui. Ficou em frangalho isso aí. Mas, enfim. O que importa mesmo está aqui, ó. E as execuções de ofício que se enquadrem nos incisos 7º e 8º do caput do 114 da Constituição. Não é minha área, mas é aqui que a Constituição fala da competência da Justiça do Trabalho para as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, o inciso 7º, e também da execução oficiosa das contribuições sociais do 195 do inciso 8º, 195 este que vocês estudam em tributário. Então, no que couber, o juiz trabalhista, aqui no caso, pode aplicar essas medidas aqui, ó, tá? E aqui a lei, ó, aqui a lei foi muito redundante, né? Patético, né? Muito mal feita a lei, enfim, ridículo, realmente muito fraca, muito mal escrita. Parágrafo 12.
Observado o disposto no 300 do CPC, artigo 300, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Pessoal, é inviável comentar o 300 aqui porque ele fala da tutela provisória. Mas consulte aí, aqui no Resenha Forense, o nosso CPC comentado em vídeo, tá? E justamente o trecho que eu falo de tutela provisória. Acho que tem mais de 1 hora de vídeo. Então você pode concatenar tudo que eu falo lá aqui, tá? Então eu vou fazer um copy e cola aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente vai falar de processo civil e não de falência, nem de recuperação. Parágrafo 13. Olha como a lei é ruim, né? Quantos parágrafos? Vamos lá. Parágrafo 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação. Não estão sujeitos, então, aos efeitos da recuperação contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei das Cooperativas. E o 79 da Lei das Cooperativas define o ato cooperativo. Então veja como a lei é redundante, né? Bastava dizer, olha, o ato cooperativo não está sujeito aos efeitos falimentares e ou recuperacionais. Na verdade, não está sujeito aos efeitos da recuperação, somente, né? Bastava falar isso. Não, tem que falar do artigo 79 da Lei 5764, de dezembro de 71. Isso é a legislação brasileira, né? De novo eu reclamando dela, mas é que é muito ruim, né? É uma redundância inútil. Consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º. Vamos lembrar? O inciso 2 do artigo 2º, deixa eu subir, que a gente já estudou, mas não custa nada dar uma olhada. É aquela suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Se é disso que ele está falando, então a gente volta para cá. Aqui, ó. Então não se aplica essa vedação do inciso 2 do artigo 2º quando a sociedade operadora do plano de assistência à saúde for cooperativa médica. Então aí uma consequência prática, tá? Uma regrinha bem excepcional. Na verdade, uma exceçãozinha, né? Que é bom lembrar. Enfim. Artigo 6º-A. Artigo 6º-A. A gente já está acabando, porque vai até o 6º-C. Então é isso aí. Para hoje é o que tem. Artigo 6º-A. Vamos fazer uma quebra aqui, ó. Aí. Artigo 6º-A. É vedado ao devedor, até a aprovação do plano. Então, é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas. E aí, o infrator se sujeita às sanções do artigo 168, que eu acho que são os crimes falimentares, né? Que a gente vai estudar mais tarde. Claro, né? Então, ele está em recuperação. Se ele está em recuperação, ele não pode sair distribuindo grana entre seus sócios e acionistas, né? Tem que segurar esse dinheiro para recuperar a empresa. E, claro, submeter o capital todo ao crivo da Assembleia de Credores, do administrador, etc. Tá? Então aqui a lei falou o óbvio também. Artigo 6º-B. Não se aplica o limite percentual, então não se aplica o limite percentual de que tratam os artigos 15 e 16 dessa lei 9.065, que é uma lei tributária, tá? Não há necessidade de aprofundarmos aqui, mas não se aplica o limite percentual dessa lei aí à apuração de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Ah, Marcelo, qual que é a diferença entre um e outro? Então vejam aí o curso de Direito Tributário do canal Resenha Forense também, tá? Eu explico tudo isso lá. Mas, então não se aplica o limite percentual dessa lei aí, a apuração do imposto de renda, nem a apuração da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre a parcela do lucro líquido decorrente do ganho de capital resultante da alienação judicial de bens ou direitos, de que tratam os artigos 60, 66 e 141 desta lei. Eu coloquei aqui todos eles, ó, na ordem. O artigo 60 cuida da previsão, no plano da recuperação, de alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor. O 66 é aquele que fala que, uma vez feita a distribuição do pedido de recuperação, o devedor não pode mais alienar nem onerar bens ou direitos do seu ativo não circulante, com exceção de autorização judicial, depois de oitiva do Comitê de Credores. E, por fim, o 141 traz uma regra de realização do ativo, né? Que é a alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive de empresa ou de suas filiais. E, claro, pela pessoa jurídica em recuperação ou com a falência decretada.
Então aqui, ó, o sexto B é uma regra tributária, tá? Então não importa tanto pra gente. Próximo, sexto... a gente ainda está no sexto B, né? Então, ó, parágrafo único. Tudo isso aí do CAPT não se aplica na hipótese em que o ganho de capital, então não se aplica na hipótese em que o ganho de capital decorra da transação efetuada com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, ou pessoa física que seja acionista, controlador, sócio titular ou administrador da pessoa jurídica devedora. E por fim, artigo 6º C. É vedada a atribuição de responsabilidade, isso é importante, ó, é vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência, vamos mudar aqui, ó. Então é vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência de mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais, uma hipoteca, por exemplo, e fidejussórias, uma fiança, por exemplo, bem como demais hipóteses reguladas por esta lei. Faz todo sentido. Então a lei aqui está encorajando a recuperação, né? E até o sucesso da falência. Não, então ela tira o fardo dos terceiros, né? Contra qualquer tipo de problema. Então ela diz, olha, pode comprar sem medo. Né? A gente está realizando o ativo, então você pode comprar sem medo. Você pode ajudar essa recuperação sem medo. Né? Você pode ser um credor importante para nós sem medo. Essa é a ideia, né? Você não sofrerá nenhuma responsabilização caso o devedor falido ou o devedor em recuperação não seja, ou melhor, seja inadimplente com os seus outros credores, né? Mas a lei continua ressalvando, claro, garantias reais e fidejussórias, né? Leia-se garantias reais, por exemplo, hipoteca, penhor, etc. E fidejussórias, leia-se garantias pessoais como fiança, eu já falei, e como aval, né? Que é uma garantia fidejussória dos títulos de crédito. Pessoal, eu sei que é muito maçante, tá? É cansativo e não tem como ser diferente, tá? Se a gente vai comentar a lei, tem que ser assim. Tem que estudar as remissões, tem que ter paciência, tem que repetir até entrar, tá bom? Um abraço forte, até mais, tchau, tchau.